com a concessão do HC, liberando os dois que são, na verdade, os líderes dessa quadrilha que estava desviando o recurso da indústria. O Ministério Público sentiu em muito decisão daquela Câmara e vamos tomar todas as medidas, aliás, já começamos a tomar todas as medidas necessárias para reverter este quadro. De fato, foi uma situação que nos causou um tanto quanto perplexidade. Não na sua inteireza, porque no tocante ao desembargador relator, nós já esperávamos uma postura como essa. Ainda na noite do dia da prisão, quando os HCs foram ajuizados, nós impetramos um incidente de suspeição contra o relator, pedindo ao presidente do tribunal que o relator, para quem tenha caído nos processos, não relatasse o feito em razão de uma contingência que, ao nosso ver, o impedia de ser o relator daquele fato. Mas ele não aceitou a suspeição, deu-se como competente e julgou. Julgou soltando Roberto Sobrinho e Mário Sérgio. Qual foi o critério usado para que se chegasse na mão dele? A distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica caiu para ele. Nós tínhamos realmente uma preocupação muito grande que não fosse para esse desembargador, mas nada você pode fazer, porque a distribuição é eletrônica. Aí acabou caindo para ele, mas esperávamos contar com um bom senso para que isso não ocorresse. Mas, infelizmente, caiu, isso faz parte da ordem jurídica, o sistema jurídico brasileiro permite esses remédios processuais e foi. Qual o motivo? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra esse desembargador que estava como relator, contra o prefeito, então, Roberto Sobrinho, e contra a secretária, Fernanda Companax. E o motivo desta ação civil pública, que está ajuizada contra esse desembargador, contra o Roberto Sobrinho e contra a secretária, é que teria sido esse desembargador favorecido pelo então prefeito Roberto Sobrinho. Ora, se ele está respondendo, se há uma ação civil pública ajuizada contra ele e Roberto Sobrinho por um favorecimento que demonstra uma aproximação entre essas duas pessoas, como poderia essa mesma pessoa julgar um HC para colocar em liberdade Roberto Sobrinho? Ou seja, o Tribunal de Justiça, nós temos total confiança no Tribunal de Justiça, nós temos maior respeito e total confiança, mas esse desembargador, no nosso sentido, não poderia julgar esse HC. E nós deixamos isso muito claro quando ajuizamos uma exceção de suspeição contra ele. Essa suspeição foi apreciada preliminarmente, não foi acatada, ele não aceitou a suspeição, dizendo que, embora, porque tem um processo de ação civil pública contra ele, Roberto Sobrinho, ele não se sentia impedido de apreciar o feito e, mesmo assim, o fez. Mas ele mesmo aqui? A ação que foi um favorecimento na regularização de uma área urbana. Essa área foi regularizada e, no entender do Ministério Público, a regularização não atendeu aos ditames legais, até mesmo porque naquela área do Triângulo, a maioria, quase que a grande totalidade dos moradores daquela região não tiveram ainda suas áreas legalizadas. Apenas a área do desembargador foi legalizada. Foi legalizada. Foi legalizada. Terra. Eles passaram por essa preliminar e foram diretamente ao mérito. Situações muito curiosas ocorreram. Dentre elas, o fato de que, para julgar esse processo, foi convocada uma sessão extraordinária da Câmara, apenas para julgar esse processo. Então vejam bem que inúmeros outros processos aguardam o julgamento, mas este teve tratamento especial, a ponto de ser chamado uma sessão especial. O presidente da Câmara chamaram uma sessão especial para julgar apenas este caso. Apenas esse caso foi julgado.
Tantos outros mais antigos que estão na Câmara aguardam, continuam aguardando, mas esse precisava ser julgado com uma certa urgência, e de fato foi. Também o mérito nós estamos atacando, porque foi também equivocado. Nada tem a ver com a Operação Vórtice, a não ser o líder, que é o mesmo. E por que é o mesmo líder? Ele era o prefeito municipal. Não havia mais motivo para mantê-los presos, porque eles soltos não colocariam em risco a instrução criminal e nem poderia provocar qualquer embaraço para a investigação. Mas o motivo da prisão é muito maior. O motivo da prisão é a manutenção da ordem pública. E sim, também a manutenção, a instrução criminal. Porque nós temos informações, e agora nos nossos remédios também, os recursos que estamos entrando junto tanto aos tribunais superiores, todas as medidas necessárias, nós estamos mostrando que testemunhas foram coagidas a mudar o depoimento para estarmos aqui. Se isso não é motivo para manter alguém preso, então vamos soltar todos. O fato, senhores, é que nesse país, no Brasil, existe mais de 500 mil de brasileiros presos nos presídios espalhados pelo território nacional. Chega a quase 600 mil. Desses 600 mil, apenas 0,9% que estão presos estão lá respondendo por crimes tidos como crimes da cifra dourada, crimes praticados pela elite. A grande massa carcerária que superlota os presídios é a massa carcerária que comete crime de rua, que comete crime contra o patrimônio privado. Porque é muito difícil, extremamente difícil, se conseguir manter na cadeia aqueles que lesam o patrimônio público, aqueles que afrontam a sociedade. Mas o Ministério Público continuará desempenhando o seu papel.